Marcos, capítulo 7, versículo 24. Nós vamos ler até o 30. Diz assim a palavra de Deus: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque a mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, deixou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém? Pode se sentar. Dedique esses poucos minutos a ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar algumas coisas aqui espirituais, vai deixar algumas coisas que são preocupações de fora, mas para você olhar na visão de Deus, o que Ele quer falar à igreja, o que esse sermão pode ser aplicado a nós. E a gente sempre analisa o contexto do texto, a origem do texto. O primeiro evangelho escrito, de que muitos consideram, foi Marcos, e ele dá essa primeira visão, essa primeira perspectiva do encontro de Jesus com essa mulher, que aqui ele chama de mulher Ciro-fenícia, ou dessa origem, que veio de Tiro e Sidom. Se você for para Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, Mateus vai chamar ela de Cananeia, porque também está tratando da descendência dela, da origem dela. E é importante a gente conhecer pela origem quem era essa mulher. Era uma mulher que não era do povo judeu, era uma mulher que Marcos chama ela de grega. Então ela vem de uma cultura muito misturada com deuses pagões. É uma mulher que ela tinha origem, Mateus chamando ela de Cananeia, dos cananeus, que eram inimigos do povo de Deus, que era da descendência de Caim. Quando você lembra de Caim e Abel, os filhos de Caim geram os cananeus, inimigo do povo de Deus, desprezados por muitos judeus. Muitas pessoas pela origem olhavam para essa mulher com desprezo, com rejeição, olhavam para ela sabendo da origem, até pelos costumes dela, já sabiam do que ela cria, qual era a cultura dela e qual Deus ela servia. E por isso ela era deixada de lado, ou da visão judaica, da lei antiga mosaica, ela não era do povo escolhido de Deus. Ela era alguém inimigo do Senhor na visão judaica. Mas então aquela mulher, por algum motivo que o texto não diz, ela fica sabendo de Jesus, de que Jesus está nas terras de Tiro e Sidom. Ela sabe porque a presença de Jesus causava isso. Onde Jesus passava, ele levantava curiosidade, admiração.
É por isso que a Bíblia por diversas vezes vai dizer que multidões seguiam Jesus por conta das coisas que Jesus fazia. Jesus dava visão aos cegos. Jesus fazia os surdos ouvirem. Jesus expulsava demônios. Jesus curava das mais diversas doenças. Jesus fazia voltar a andar alguém que tinha nascido coxo de uma perna, alguém aleijado que vivia prostrado. Jesus fazia falar quem nunca tinha desenrolado a língua ou pronunciado, expressado algum idioma. E por onde Jesus passava e ele fazia esses milagres, as consequências disso eram arrebatadoras. As multidões o seguiam. As multidões com seus dilemas, os seus conflitos pessoais, as suas doenças, a sua decadência de vida, elas ouviam falar de Jesus e elas iam atrás dele. Essa mulher é uma dessas mulheres. E para ser bem conveniente para nós nessa noite, ela era uma mãe. Uma mãe que não estava exatamente com um problema em si mesma. Não era ela que estava possessa. A Bíblia não diz que ela estava doente. A Bíblia não diz que o problema era com ela, no físico ou na mente, mas a filhinha dela. Mateus e Marcos vão dizer que ela estava possessa. Mateus vai dizer que ela estava terrivelmente endemoniada. Eu não sei se você crê em demônios, mas a Bíblia fala de demônios. A Bíblia fala do diabo se travestindo como anjo de luz. Eu não sei se você acredita ou não no mundo espiritual, mas demônios são reais, tão reais quanto o nosso Senhor Jesus. E a Bíblia diz que eles estão agora, nesse momento, nos lugares celestiais, numa batalha espiritual que está travada, que muitas vezes eu e você não percebemos, mas que acontece, mas que existe. Eu não sei se você ficou sabendo, mas essa última sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele criou um site com o propósito de divulgar na internet, para quem quiser ver, OVNIs. Você sabe o que é OVNIs? Extraterrestres. Vida fora desse mundo. São vídeos gravados pela autoridade da NASA, que estão guardados por muito tempo. E a própria embaixada americana convocou todos os pastores lá dos Estados Unidos, ou uma grande liderança, não todos, para fazer uma reunião falando assim: olha, vocês precisam preparar a igreja de vocês, porque está vindo uma notícia que vai abalar a fé de muitas pessoas. Porque a NASA vai revelar ET, no nosso linguajar, para você entender fácil aqui. E você já pode ver na internet alguns vídeos dessas manifestações aí extraterrestres. É sempre aqueles vídeos de luzes não identificadas ou seres esquisitos, numa geometria que não parece humana, fazendo movimentos rápidos. Mas eu quero dizer para você que você não se assuste com isso, porque a teologia reformada, ela já estuda se Deus criou só a humanidade ou ele pode ter criado outros seres aqui fora. Mas o que nós cremos, e sem sombra de dúvidas, que todas essas aparições são demônios. O que a NASA está mostrando são demônios que foram de alguma forma gravados com permissão de Deus para vir o total engano sobre a humanidade. De que alguns pastores aqui, eu não vou dizer que eu creio nisso ou não, que quando vier o arrebatamento eles vão dizer: não, foi os ETs, foram os OVNIs, foi a nave espacial que arrebatou. Eu não vou entrar em escatologia aqui, mas dizer para você
que até o vice-presidente americano, que é um cristão católico romano, da boca dele, ele falou isso, que ele não acredita em ETs e tudo que está lá são demônios. São manifestações demoníacas. E a Bíblia diz que a filha dessa mulher estava terrivelmente endemoniada. Esses dias eu conversava com uma mãe que ela não identificava, ela falava para mim que já tinha passado por hospitais, já tinha feito exames com a filha dela, já tinha passado por psicólogos, especialistas, mas não descobriam as causas das dores físicas que a menina sentia, da loucura, a falta de ar, a ponto da menina tirar a roupa e sair gritando no quintal. E ela falava isso para mim. E eu respondi para ela, olha, eu vou te dizer uma coisa que pode te assustar, mas essa é uma notícia boa que eu estou te dando. A tua filha está sofrendo opressão maligna. Isso são demônios. E para você que é mãe, eu te digo que se é demônio, é uma notícia boa, porque demônio tem jeito. A gente expulsa na autoridade do nome de Jesus e o demônio vai embora. Se é demônio, a igreja tem a resposta. E essa mãe busca a Jesus porque sabe que ele vinha fazendo coisas transcendentes, coisas que um homem comum não podia fazer, coisas que só um homem com o poder e a autoridade de Deus podia fazê-lo. E ela entra nessa casa. Ela entra onde Jesus estava. Lá em Mateus vai dizer que os discípulos, quando veem ela, e não sei que tipo de importunação ela está fazendo, mas os discípulos dizem para Jesus, olha, despede essa mulher, porque ela tá vindo atrás da gente. E Jesus diz, por acaso o Filho do Homem não veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel? E essa mulher se aproxima de Jesus. E é o que eu quero deixar aqui, algumas lições importantes, lições espirituais importantes para a tua fé. Você que é mãe, o nome desse sermão é Uma Mãe Disposta a Comer Migalhas. São palavras dela. Ela diz, em outras palavras, Senhor Jesus, se for necessário, para que o Senhor opere na minha casa, para que haja milagre na vida da minha filha, para que aquela possessão saia, aquela terrível situação da minha filha saia, eu como das migalhas. Quantas vezes você, mãe, você não passou sufoco por causa dos seus filhos? Quantas vezes, muitas de vocês aqui nessa noite, não comeram migalhas? Quantas não são as mães que passam por humilhação, que levantam muito cedo, às vezes de madrugada, para ir trabalhar, para ajudar o esposo, ou abrir um negócio, tentar empreender, fazer algo para cuidar dos filhos, para manter a casa. Mães que estão dispostas a comer migalhas e comer qualquer outra coisa por causa dos filhos. É uma mãe que se humilha, é uma mãe que se apresenta diante de Jesus, deixando de fora os problemas étnicos, os problemas culturais. Não importa se quem estava ali era do clero, quem estava ali era do poder econômico, ou se estava numa autoridade judaica. Ela não quer saber disso, ela quer procurar resposta e milagre para a filha dela. E ela encontra com Jesus. Eu acho que essa mulher nem sabia, nem tinha certeza se Jesus ia recebê-la. E pela resposta dela, parece que ela já estava preparada para isso, porque ela sabia que Jesus era um judeu. Mas ela sabia de onde vinha poder, de onde emanava autoridade. E ela se achega até Jesus. É a primeira lição espiritual que eu quero deixar para você, mamãe.
você que é pai de família também nessa noite, de que a fé verdadeira, ela rompe barreiras étnicas e culturais. Se você tem fé, se você crê em Jesus e o teu filho precisar, você não imagina o tamanho da fé que vai te alcançar. De que essas situações Deus sempre dá para as mamães, para que elas exercitem a fé, para que elas se acheguem até Jesus, para que elas reconheçam que só o Senhor pode dar livramento, de que só o Senhor pode dar resposta para os dilemas pessoais que elas estão passando. Martinho Lutero, ele diz algo muito bonito a respeito das mães, de que eu vejo nessa mãe. Ele diz assim: Deus criou as mães com uma ternura que reflete a sua própria compaixão. O cuidado materno é uma sombra da misericórdia divina. O cuidado que você tem com seu filho, Martinho Lutero está falando isso aqui, se equipara uma reflexão da misericórdia de Deus conosco. Eu não estou dizendo que os pais, o amor dos pais é menor do que o amor das mães, mas é um amor diferente, é uma ternura diferente, é um cuidado com os filhos, que nós que somos pais aqui, até confessamos e dizemos: se for para morrer eu e a minha esposa para cuidar dos meus filhos, eu prefiro morrer. Entre mim e a minha esposa para cuidar dos meus filhos, se for para Deus levar, que me leve e ela fique. Porque a mãe tem uma ternura diferente com os filhos, a mãe tem um cuidado diferente com os filhos, e essa mulher, ela busca Jesus, expressando esse profundo amor pela filha, esse profundo e amargurante desespero de ver sua filha acorrentada por demônios, e demônios os hospitais não podem expulsar, demônios a psicologia não consegue resolver, famílias destruídas, nenhum professor na academia vai conseguir reconstruir, problemas com drogas e problemas terríveis com dependência química. É a igreja que está salvando pessoas, é o trabalho de homens e mulheres piedosas que estão socorrendo as situações mais tensas e difíceis da sociedade. Essa mulher, ela não procura um médico, ela não procura alguém que pudesse aconselhá-la, ela procura Jesus. É o ensino que eu deixo para você aqui, de que talvez você não se encontre na situação dessa mulher, mas eu pergunto, você, mamãe, quantas vezes você tem recorrido a Jesus? Ou se por muitas vezes você tem se tornado incrédula, achando que o Senhor não cuida mais da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, do teu marido. Procure hoje a Jesus. Rompa essas barreiras, de que certamente o Senhor vai te favorecer. Amém, meus irmãos? Amém. A segunda lição espiritual é a humildade daquela mulher, que é exemplar. Eu sei, isso não é novidade para nós, que existem muitas mães ruins, mães que não merecem o título de ser mãe, mães que abandonam os filhos, mães que dão os filhos à revelia, mães que abandonam e vilipendiam, ameaçam, abusam dos próprios filhos, mães que não amam, mães que maltratam. Mas uma mulher cristã, e eu quero dizer, afirmar com isso que a maioria das mães, não são a minoria, elas amam sim os seus filhos. Elas dão a vida sim pelos seus filhos. E na presença de Deus, na presença de Jesus, elas seriam tão humildes diante de Deus como foi essa mulher cananeia.
Mas esse amor que é tão impressionante, a Bíblia diz para nós que o Senhor Deus, Ele compara com o amor que Ele tem para conosco. Você sabia disso? Que Deus compara o amor que Ele tem para mim e para você com o amor de mãe? Vamos ler Isaías 49, abra aí comigo. Isaías 49, a partir do versículo 15. Leia esse texto, preste bem atenção aqui. Olha o que o profeta está falando aqui, olha o que Isaías diz. Vou esperar que os irmãos localizem aí na Bíblia de vocês. Quem não conseguir achar, pode ler aqui no retroprojetor. Olha o que Deus diz para você. É Deus falando com você. Ele diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. É Deus falando desse amor da mãe, que não chega a ser perfeito igual ao amor de Deus, mas que se assemelha em algum sentido que a Bíblia fala para nós. Como pode uma mãe se esquecer de um filho gerado no seu ventre, do qual ela ainda amamenta no seu peito? E o profeta fala, Deus falando com o seu povo: todavia, ainda que essa mãe viesse a se esquecer, todavia eu não me esquecerei de ti. Por que Deus não se esquece, irmãos? Por que Deus não se esquece dos filhos dele? Eu estou falando dos filhos dele, não é que dos bastardos, dos filhos. Porque os filhos, olha aqui para mim, isso aqui é sério. É Deus falando. Os filhos estão gravados nas palmas das mãos de Deus. Você crê nisso ou você pensa que isso é uma metáfora? Ou você pensa que isso é uma alegoria? Não, isso é figurado, é um símbolo. Não. Você está gravado. Você está gravada nas palmas das mãos de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é um sinal de que alguns vão dizer: não, essa promessa aí, pastor, é para o povo de Israel. Isso não é teologia, isso é uma promessa para o povo antigo, para o judeu. Então, o mesmo Isaías que profetizou Isaías 53, falando sobre o servo sofredor, é para a igreja, é para todos os gentios. E essa promessa aqui também não é para nós? De que isso se estende ao terceiro ponto espiritual que eu quero dizer, de que esse episódio aponta para a salvação, alcançando também o povo gentil. Quem é o povo gentil, irmãos? Quem é gentil na Bíblia? Nós, né? Nós não somos judeus. Nós somos alcançados por graça e extensão, enxertados na videira de Cristo, de que Ele morreu para salvar muitos povos, do que a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. E nós alcançamos salvação nele. É o que Jesus responde aqui. E eu confesso para vocês que esse texto, por muito tempo, ele me deixou inquieto. Por muito tempo, sem estudar, sem me aprofundar, eu me perguntei por que Jesus respondeu isso para ela. Por que Jesus meio que parece que está colocando uma barreira entre eles? Parece que Jesus estava falando de um exclusivismo do povo judeu. Porque o texto diz assim, versículo 26, esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe
que expelisse de sua filha o demônio. Irmãos, rogava-lhe, eu não sei se você sabe o potencial dessa palavra. A Bíblia fala, quando ela usa esses termos, você vai para as línguas originais, no grego e no hebraico, está falando de uma atitude muito emocionada. Rogar na Bíblia é um desespero tremendo. Essa mulher, ela estava gritando, ela estava clamando. Ela estava colocando para fora todo o seu sofrimento, pedindo a Jesus. Eu não vou nem tentar encenar aqui, porque eu não consigo imaginar o desespero dessa mãe. Aí o versículo 27, Jesus diz assim: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo, olha, os judeus são os filhos de Deus. Vocês, os gregos, os cirofenícios, os gentios, são os cachorrinhos. É por isso que o texto me incomodou por muito tempo. De que uma visão espiritual, Jesus estava rejeitando a mulher. Mas isso aqui, irmãos, quando a Bíblia fala de cachorrinhos, essa expressão que Jesus usa aqui, é com muito cuidado, é com muito carinho. É Jesus dizendo, olha, mas eles são os escolhidos da aliança mosaica. E vocês são pequenininhos, vocês estão um pouquinho abaixo. Jesus não estava sendo rude com ela. O que Jesus estava fazendo, Jesus é o que ele faz muitas vezes conosco. Sabe o que é? Jesus estava testando a fé daquela mulher. Jesus sabia que ela também tinha direito, por causa dele, à salvação da casa dela. Mas ele testa a fé dela, abrindo as portas da salvação, da cura, do poder de Deus para os gentios. Não só para os de Tiro e Sidom, não só para os gregos, para os cirofenícios, mas para também os samaritanos, mas para os romanos, mas para os italianos, mas para os mexicanos, mas para os colombianos, mas para os americanos, mas para os holandeses, mas para os suecos, mas para os brasileiros, mas para os brasilienses, mas para os ocidentalizenses, não sei se é isso. Para quem crer no poder de Jesus. Talvez Jesus possa estar fazendo esse teste com você hoje, querendo ver o pouco de fé, que talvez seja uma fagulha no teu coração. Você que é uma mãe, talvez o seu sofrimento não seja exatamente com seu filho, mas seja outro. E Jesus te trouxe aqui nessa noite para te perguntar se você tem fé. Se você crê como essa mulher creu e alcançou milagre. Amém? A última lição espiritual diz assim: ela perseverou por amor à filha, mesmo diante de uma resposta difícil. Jesus deu uma resposta difícil para ela, que ela sabia que culturalmente ela não podia nem retrucar Jesus. Ela sabia que a promessa messiânica pelos rabinos e judeus da época eram de libertação para o povo judeu. Mas Jesus, então, no versículo 28 diz assim: ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Meu irmão, deixa eu te ensinar um princípio aqui de Deus. Sabe uma coisa que Deus detesta? Uma coisa que Deus não gosta é gente arrogante. É gente com nariz, é gente independente, é gente que não depende de Deus, mas um coração quebrantado, uma pessoa que chega com humildade diante de Deus, ela alcança misericórdia e milagre. Você crê nisso? Uma mãe com profundo amor vence a barreira do orgulho, a barreira étnica, para buscar a cura para sua filha. Quantos de nós, irmãos, quantos de vocês, mamães,
dão exemplos também para nós homens, de se humilhar diante de Deus. Quantas mães não estão hoje servindo na igreja e o marido em casa? Quantas mães não têm uma vida piedosa e o marido é devasso, é terrível, é um demônio dentro de casa? Irmãos, tem coisas que eu não gosto de falar, mas eu vejo isso de muito perto, na minha vizinhança. Mulheres piedosas, mães de família, que respeitam o marido, que ajudam até no trabalho, na labuta do dia a dia, mas o camarada é o Satanás virado na terra. O diabo nem precisa fazer nada, porque ele mesmo dá conta de tudo sozinho. É terrível, terrível. Mas esse amor da mãe, se buscar a Cristo Jesus, é a resposta de Jesus para ela aqui, versículo 29. Depois da humildade, da profunda busca e reverência que ela demonstra, um coração quebrantado, Jesus diz assim: então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Irmão, você consegue entender o que era o poder de Jesus? Jesus, ele não precisava estar perto de alguém para curar. Jesus dava uma ordem a quilômetros de distância, lá na casa dessa mulher, o demônio, ó, fazer assim para você estar dormindo, acordar. Jesus tinha esse poder maravilhoso, ele fazia isso, curava a distância. O nosso Jesus, o Deus das nossas vidas, ele é poderoso. Então não coloque barreiras. Talvez você está pensando em alguém aí lá na sua casa, alguém que está precisando de libertação, de cura. Talvez você pense assim, eu podia estar aqui escutando essa palavra, fulano de tal precisava... Ei, use a sua fé, peça para que o Senhor entre na tua casa, peça para que o Senhor liberte a sua família, o seu filho, o seu esposo, não sei. Creia que à distância Ele pode operar. Amém, meus irmãos? Essa é uma palavra que eu quero encerrar dizendo que Jesus, ele luta as nossas batalhas. É o consolo para as mamães. Ele lutou por mim, luta por você. Se você crê no Evangelho, você pode sair daqui alegre nessa noite. É lembrando do que o Senhor disse, que Ele não vai se esquecer de nós, ainda que uma mãe viesse a se esquecer. Hoje dia das mães, né? Estava ali com a minha família, na casa do meu cunhado, aniversário da minha sogra. E lá na casa do meu cunhado, tem uma piscina. É uma piscina média, tem a parte rasa e a parte profunda. A parte rasa, criança do tamanho da Mariana tem que ir de boia. No fundo, imagina, aí tem que estar de colete e boia. O que aconteceu? A família toda reunida, o filho da minha prima estava com a boia, nós estávamos conversando, quando a gente se surpreendeu, tomou o susto, o menino já estava se afogando. Foi muito rápido, meu primo pulou na piscina, pegou e levantou ele, mas ele bebeu muita água, a barriga dele ficou estufada, ele já estava com os lábios roxos, as pernas bambas. E graças a Deus não aconteceu o pior. Correram, levaram ele para o corpo de bombeiros, fez a avaliação no corpo de bombeiros ali, depois levou para o hospital. O diagnóstico médico é que a água não infiltrou os pulmões, não foi suficiente, mas ele engoliu muita água. Mas irmãos, depois que a gente tomou o susto, a minha cunhada foi mostrar o vídeo para nós. Escute isso, que lá tem câmera, né, na casa dele. E a gente foi assistir o vídeo. Irmãos, ele se sentou, tinha algumas crianças, minhas filhas estavam comendo nessa hora, todo mundo conversando. A extremidade da piscina aqui, onde é o fundo, e ele sentado, batendo as pernas ali. Daqui a pouco ele cai. Quando ele cai,
ele já começa a se afogar. Irmãos, foram 3 minutos essa criança se afogando. Eu estou falando isso depois que a gente foi ver as câmeras. Se você assistir o vídeo, você fica angustiado. Você fica, dá uma angústia, um desespero, porque ele fica ali, o vídeo mostra ele se afogando e ninguém nota. Ninguém nota. Depois de 3 minutos de tanto ele se debater, foi que meu primo notou, tinha outra criança por perto, ele grudou no pescoço do menino, foi que conseguiram salvar ele. Mas a gente só teve noção da gravidade depois de assistir o vídeo. A mãe, por um descuido, que eu não culpo ela, isso pode acontecer com qualquer um, ela se distraiu, não percebeu o filho. Mas tinha um olho que não se distrai. Deus estava vendo. E não era o dia daquela criança. Quando eu vi o vídeo, irmãos, foi algo muito forte, foi espiritual, foi Deus me lembrando para esse texto de Isaías, que eu nem ia colocar hoje no sermão, mas eu precisei colocar por causa disso. Ainda que uma mãe viesse a se esquecer de ti, eu não me esquecerei. Deixa eu te falar uma última coisa aqui, mãe ansiosa. Deus está cuidando do teu filho, viu? Deus está preservando a vida dele aí na rua, nas estradas. Não se desespere, confie no Senhor. Ele é Deus de livramento, e foi o que eu vi hoje. Não tem outra coisa, foi livramento de Deus. E graças a Deus que não aconteceu o pior. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite, que o Senhor possa abençoar a cada mamãe aqui de forma especial. Os meninos vão cantar ainda outro louvor aqui, mas eu quero